O sopro divino. Uma viagem pelas Escrituras em busca do Espírito Santo. Em uma jornada que atravessa milênios de fé e revelação, poucas figuras são tão fascinantes e multifacetadas quanto o Espírito Santo. Descrito de inúmeras formas, como um sopro, uma pomba, uma chama e uma força capacitadora, sua presença é um fio de ouro que tece as narrativas sagradas do judaísmo e do cristianismo. Convidamos você, leitor, a embarcar em uma exploração profunda e cativante, mergulhando nas páginas da Torá, do Talmud, da Mishnah, da Bíblia e dos livros apócrifos para desvendar os contornos dessa misteriosa entidade divina. Esta não é apenas uma investigação teológica, mas uma viagem ao coração da espiritualidade, buscando compreender como diferentes tradições conceberam e se relacionaram com o sopro divino que anima a criação e inspira a humanidade. E se você tem gostado do nosso conteúdo, curta nosso canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo para seus amigos. O sopro criador na Torá, o Ruach Elohim. Nossa jornada começa no princípio, nas palavras majestosas da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Antes que houvesse luz, antes que a terra tomasse forma, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Aqui o termo hebraico é Ruach Elohim. Ruach pode ser traduzido como vento, sopro ou espírito, e Elohim é um dos nomes para Deus. Esta primeira menção estabelece o Espírito não como uma entidade separada, mas como a própria emanação do poder criador de Deus, uma força ativa e vital que traz ordem ao caos e dá vida ao que era inerte. Ao longo da Torá, o Ruach Elohim não é uma presença constante e pessoal para todos, mas uma manifestação específica e poderosa do favor e da capacitação divina. Vemos isso de forma marcante na história de Bezalel, o artesão escolhido para construir o tabernáculo. Deus diz a Moisés: "Eu o enchi do Espírito de Deus de sabedoria, de entendimento e de conhecimento, em todo artifício." Êxodo 31, 3. O Espírito aqui é a fonte da habilidade artística e da compreensão técnica, uma dotação divina para uma tarefa sagrada. Da mesma forma, quando Moisés se sente sobrecarregado com a liderança do povo de Israel, Deus toma do Espírito que estava sobre ele e o distribui entre 70 anciãos, que imediatamente começam a profetizar. Números 11, 17 e 25. Este evento ilustra o Espírito como uma força transmissível, uma centelha de inspiração divina, que pode ser compartilhada para aliviar o fardo da liderança e disseminar a sabedoria. Um dos episódios mais intrigantes ocorre com Balaão, um profeta não israelita contratado para amaldiçoar Israel. Em vez disso, o Espírito de Deus veio sobre ele. Números 24, 2. E de sua boca saíram bênçãos e profecias em favor do povo de Deus. Este relato demonstra a soberania do Ruach Elohim, que pode operar até mesmo através daqueles que não são seus seguidores devotos, para cumprir os propósitos divinos. A inspiração divina, na tradição rabínica. O Ruach HaKodesh. Com o passar dos séculos e a compilação da tradição oral judaica na Mishnah e no Talmud, o conceito do Espírito de Deus evolui e adquire uma designação mais formal. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ou Espírito de Santidade. Nos escritos rabínicos, o Ruach HaKodesh é entendido principalmente como a fonte da inspiração profética. Os rabinos ensinavam que a capacidade dos profetas de falar em nome de Deus era um resultado direto da presença do Ruach HaKodesh sobre eles. O Talmud chega a listar o Ruach HaKodesh entre as 10 coisas criadas no primeiro dia, destacando sua importância fundamental na ordem cósmica. No entanto, a tradição rabínica é cuidadosa em não personificar o Ruach HaKodesh como uma entidade separada de Deus. Ele é consistentemente descrito como uma qualidade, uma força ou uma influência divina, uma maneira pela qual a presença de Deus, a Shekinah, se manifesta no mundo. Os sábios do Talmud debateram as condições para receber o Ruach HaKodesh.
A pureza moral, a alegria no cumprimento dos mandamentos e a humildade eram consideradas pré-requisitos. Acreditava-se que a profecia havia cessado em Israel após os últimos profetas bíblicos, mas uma forma menor de inspiração divina, por vezes associada ao Ruach HaKodesh, ainda era considerada acessível aos justos e sábios. A transformação no Novo Testamento. O Espírito Santo como pessoa divina. É no Novo Testamento que a compreensão do Espírito Santo passa por sua transformação mais radical. Embora construída sobre o alicerce do Ruach HaKodesh do Antigo Testamento, a teologia cristã apresenta o Espírito Santo não apenas como uma força ou influência, mas como uma pessoa distinta dentro da Trindade, ao lado de Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo. Nos Evangelhos, o Espírito Santo está intrinsecamente ligado à vida e ao ministério de Jesus. Ele é concebido pelo poder do Espírito Santo, Lucas 1,35, que desce sobre ele como uma pomba em seu batismo, Mateus 3,16, e o guia em sua jornada, Lucas 4,1. Jesus promete a seus discípulos que, após sua partida, enviaria o Consolador, em grego, Paracletos, o Espírito da Verdade, que os ensinaria e os lembraria de seus ensinamentos. João 14:16-26. O livro de Atos dos Apóstolos é frequentemente chamado de o Evangelho do Espírito Santo, pois narra o derramamento do Espírito sobre os primeiros cristãos no dia de Pentecostes. Este evento é marcado por sinais sobrenaturais, como o som de um vento impetuoso e línguas de fogo, e a capacitação dos apóstolos para falar em outras línguas. Atos 2:1-4. A partir deste ponto, o Espírito Santo é retratado como o poder dinâmico por trás da expansão da Igreja, guiando os apóstolos, realizando milagres e capacitando os crentes para o testemunho. Nas epístolas paulinas, a obra do Espírito Santo é detalhada em sua dimensão pessoal e transformadora na vida do crente. Ele é aquele que convence do pecado, regenera o espírito humano, habita no crente como em um templo e produz o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22-23. Paulo também escreve sobre os dons do Espírito, habilidades sobrenaturais concedidas aos crentes para a edificação da Igreja. 1 Coríntios 3:12. No livro do Apocalipse, o Espírito Santo é simbolicamente representado como os 7 Espíritos de Deus, diante do trono. Apocalipse 1:4. Uma imagem que evoca a plenitude e a perfeição de sua natureza. Juntamente com a noiva, a Igreja, o Espírito convida a todos para virem a Cristo. Apocalipse 22:17. Ecos nos livros apócrifos, sabedoria e inspiração. Os livros apócrifos, escritos no período intertestamentário e nos primeiros séculos da era cristã, oferecem vislumbres adicionais sobre a compreensão do Espírito de Deus. Embora não sejam considerados canônicos por todas as tradições, eles refletem as correntes de pensamento da época. No livro da Sabedoria de Salomão, a sabedoria é personificada de uma forma que ecoa a descrição do Espírito. Em um momento de oração, o autor pergunta: quem conheceu teu desígnio se não lhe deste a sabedoria e não enviaste do alto o teu Santo Espírito? Sabedoria 9:17. Ligando diretamente a sabedoria ao envio do Espírito Santo. O livro dos Jubileus, uma recontagem da história de Gênesis e Êxodo, fala da criação de um coração puro e um Espírito Santo no povo de Deus. Jubileus 1:21. No livro de Enoque, embora o termo Espírito Santo não seja proeminente, há referências ao Espírito de Santidade e à inspiração divina que guia os justos. Esses textos, embora variados em sua teologia, demonstram uma contínua reflexão sobre a maneira como Deus interage com a humanidade através de seu Espírito, seja como fonte de sabedoria,
inspiração profética ou poder transformador. Nossa jornada através das Escrituras Sagradas revela um retrato fascinante e em constante desenvolvimento do Espírito Santo, do Ruach Elohim que pairava sobre as águas primordiais, infundindo vida e ordem na criação, ao Ruach HaKodesh, que inspirou os profetas e sábios de Israel, da dramática personificação do Espírito Santo no Novo Testamento, capacitando a Igreja e transformando os corações, aos ecos de sua presença nos escritos apócrifos. O sopro divino, em suas múltiplas manifestações, permanece como um testemunho do desejo de Deus de se relacionar com sua criação, de guiar, inspirar e capacitar a humanidade. Seja como uma força cósmica, uma inspiração poética ou uma presença pessoal e consoladora, a busca por compreender o Espírito Santo é, em última análise, uma busca por uma conexão mais profunda com o próprio divino. Um convite para sentir o sopro que continua a dar vida e sentido ao universo e a cada um de nós. A narrativa do Espírito Santo não é uma história confinada a textos antigos, mas um convite contínuo à experiência e à transformação.